impede aí as mulheres de crescerem na carreira? Logicamente, existem vários motivos. Um deles, logicamente, pode ser assim, em função do momento de cada uma, da idade em que cada uma está, né? E um dos grandes motivos é a falta de clareza onde a mulher quer chegar, onde ela quer estar, em quanto tempo, e traçar uma linha de tempo para que todas essas coisas aconteçam. Todas querem crescer profissionalmente, serem valorizadas, reconhecidas, mas qual é o ponto? Crescer até onde? Qual posição elevada ela quer dentro da empresa? Quer ser uma executiva? Quando define esse passo, o que precisa fazer para ela estar entre as melhores é identificar quais competências são necessárias para serem desenvolvidas. E aí é que entra o outro ponto, que é o autoconhecimento. Saber identificar os seus valores, o que importa em cada fase da vida, saber como lidar com os seus sentimentos. Um outro ponto é parar de culpar a sociedade, o machismo que ainda impera dentro das organizações, a falta de apoio, por exemplo, do marido, né? Então, buscar culpados realmente não resolve o problema. O que resolve é entender quais são os seus motivos reais, quais mentirinhas está contando para si mesmo, né? E com muito planejamento e organização, se cercando de boas pessoas de apoio, consegue sair facilmente dessa situação, né? Logicamente que aqui eu estou falando para mulheres com nível mais elevado já dentro da empresa, com uma escolaridade mais elevada. Porque a gente não pode generalizar, porque ainda tem muitas mulheres começando a construir a carreira com atividades operacionais, atividade de base. Um outro ponto importante é a maternidade, onde muitas mulheres acham que precisam abrir mão da carreira para cuidar da família, tá? Mas é possível conciliar as duas coisas. No meu livro, Mulher Executiva, 21 erros a serem evitados para alcançar o sucesso profissional, eu falo muito sobre essas coisas, tá? O que precisa ser feito e tudo mais. Então, quem tem clareza dos objetivos pode crescer muito mais rapidamente e com a ajuda de um profissional, uma mentoria, encurta muito o tempo que vai resolver esse caminho todo. E muito ainda que impede o crescimento das mulheres é também erros que elas cometem, erros que elas nem percebem por pura falta de reflexão. São aqueles pontos cegos que nós desconhecemos, mas que os outros percebem claramente em nós, tá? Então, se você age sempre da mesma forma, não é reconhecida, não é valorizada, comece a pensar quais são as razões para isso. Por que você está falhando? Comece a observar as mulheres que são promovidas, que conhecimentos elas têm, como é que é a cultura dessas mulheres, comportamentos, né? Só não vale dizer assim que foi promovida por protecionismo, coisas desse tipo assim que ainda a gente vê acontecer, mas são casos raros. A falta de maturidade e de controle emocional, por exemplo, chorar no ambiente de trabalho quando se sentem pressionadas ou quando alguém vai contra os seus argumentos, é bastante comum entre as mulheres. Então, busque ajuda para desenvolver a sua inteligência emocional. Isso é um fator fundamental, né? Que desqualifica as mulheres e são vistas com pouca competência para lidar com posições mais elevadas. Um outro erro típico das mulheres é de se colocar em posição assim de voluntárias serviçais, aquelas que servem o cafezinho nas reuniões, quando estão todos sentados numa mesa. Isso até eventualmente pode acontecer, mas depois que você já estiver com a sua posição consolidada, definida, igualmente como a dos homens. E ainda, continuando nos erros, tem aquelas que têm o hábito de se esconder, de trabalhar demais. Evitam participar de reuniões com a alegação assim de que tem muito trabalho para fazer. Mas elas se esquecem que com isso elas não são vistas, não ficam por dentro das discussões estratégicas, elas não têm oportunidade de darem a sua contribuição e de se fazerem realmente conhecidas. Então, evite se comprometer o seu tempo com coisas muito operacionais. Busque rede de relacionamento. Outro ponto importante é saber reivindicar os seus interesses na carreira e até mesmo seus interesses salariais.
E eu, como mentor, eu digo o seguinte: levante a mão, diga, olha, eu estou aqui, eu terminei minha pós-graduação, eu estou pronta, estou preparada para uma outra posição. Um outro ponto a ser reconhecido é o perfeccionismo, aquelas que querem agradar para encobrir os seus medos de serem imperfeitas, de não darem conta de tudo, dar conta do recado, né? Então, pense no que é essencial, naquilo que é estratégico para a posição que você ocupa e aprenda a delegar. E o que delegar e para quem delegar? Perfeccionismo é altamente negativo, tá? Um outro erro clássico é o diminutivo do seu nome. Isso, muitas pensam que isso é delicadeza, é feminilidade, mas no mundo corporativo isso é visto como infantilidade e reduz a sua performance, né? Então, mude. Se você costuma usar o seu nome no diminutivo, refaça essa questão, tá? Um outro ponto bastante importante é ser modesta demais. Aceite os elogios pelo bom trabalho realizado, dizendo apenas obrigado. Nunca diga, fiz mais do que a minha obrigação, foi pura sorte, não foi tão difícil assim. E principalmente, nunca diga após um elogio, foi bom, mas eu preciso melhorar muito, ainda falta muito para eu chegar aonde eu quero, tá? São frases deselegantes que não tem nada de modéstia nisso, somente te desqualifica. Então preste atenção em você. Muitas vezes você pode achar que esses hábitos são parte da sua personalidade, mas mudar é uma fonte de poder. Então reflita em tudo isso e faça uma listinha dos comportamentos que você quer e que você precisa mudar. E comece um por um de cada vez. Faça devagar, mas não sem pressa.